vocês participem, que vocês perguntem, que vocês se envolvam aqui com este evento. Espero que seja útil, que a gente possa passar algumas informações e receber também algumas informações de vocês. Tá? Então é isso que a gente espera nesse evento. Então aqui está a Tânia. Tânia, se você puder se apresentar, por favor. Claro, Cláudio. Bom dia, pessoal. Eu sou a Tânia, vou estar contribuindo com esse evento. Eu estou trabalhando aqui na Silvestre Consultoria desde 2001. Sou sócia do Cláudio e atuo como consultora de negócios e com bastante foco em recursos humanos. Também atuo como professora universitária. Sou formada em administração, fiz um MBA em gestão de pessoas, também tenho um foco em formação em cooperativismo. Mas, pessoal, adoro dar boas risadas. Sou uma pessoa assim que me encanta rir. Gosto muito de viajar e assisto muito desenho. Me faz bem para a alma. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Joia. E agora é sobre mim, né? Eu também sou consultor, sou professor universitário na área de marketing, na área de gestão de pessoas. Eu sou formado em ciência da computação e tenho um MBA em gestão de marketing e também um MBA, especialização em gestão de pessoas pela FGV. Tá? A Tânia não quis deixar lá que ela gosta de cozinhar, mas eu gosto de comer. Eu gosto de viajar, a gente viaja bastante e eu sou muito ligado em tecnologia. Tá? Só uma ideia de quem é o Cláudio, né? E a nossa empresa Silvestre Consultoria, formada desde 2001, atuando bastante forte aí na parte de gestão de processos e na parte de gestão de pessoas. Também a gente trabalha com treinamentos corporativos e o recrutamento especializado. A gente trabalha bastante forte no recrutamento para instituições financeiras, principalmente cooperativas de crédito. Tá? Então, essa é a Silvestre Consultoria. O que a gente faz? A gente trabalha com planos de cargos e salários, com avaliação de desempenho, com estruturação de recursos humanos, estratégia de recursos humanos. Esse é o nosso dia a dia. Tá? Bom, falado sobre a empresa, vamos falar sobre o que vem hoje. Né? A gente vai falar, aliás, a Tânia vai falar sobre conceitos de liderança. Eu também vou fazer algumas intromissões aqui, conforme for possível. Tá? A gente vai falar sobre conceito de liderança, questão do poder, os desafios que o líder tem, as habilidades necessárias que o líder tem que ter para poder responder a esses desafios, e depois a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Não necessariamente precisa deixar as perguntas lá para a sessão de perguntas e respostas. Se vocês quiserem mandar as perguntas aqui pelo chat, por favor, vai mandando aí. Depois, na sessão de perguntas e respostas, inclusive, a gente abre os microfones. Quem quiser fazer perguntas pelo microfone, pode fazer também. Tá? E para começar aqui, eu passo a bola aí para a Tânia, para falar um pouco sobre a questão dos conceitos de liderança, né, Tânia? Com você. Tá certo, Cláudio. A gente costuma escutar muito sobre liderança. O termo liderança, ele é um termo amplo e é algo que a gente tem muita literatura, fala-se muito, espera-se muito. E eu costumo comparar que a liderança é como um amor, a gente sente, a gente percebe. É difícil muitas vezes a gente conseguir explicar em palavras. A gente consegue perceber uma boa atuação, a gente consegue perceber a confiança das pessoas que estão ocupando cargos de liderança. E muitas vezes a gente acaba tendo um foco também negativo quando a gente fala em liderança. É bem fácil a gente lembrar de exemplos não tão bons e também dos bons exemplos que a gente teve a oportunidade de conviver no nosso dia a dia, conviver nas nossas experiências profissionais, até na nossa vida particular, que a gente está sempre ocupando uma posição de liderança.
E por que a gente escuta tanto, porque a gente lê tanto sobre liderança? A liderança, ela está relacionada diretamente a resultados da empresa. E sim, o nosso jeito, enquanto líderes, enquanto gestores, eles interferem diretamente nos resultados das empresas, das associações, das cooperativas. Dependendo da forma que a gente atua com as pessoas, para com as pessoas vão estar mais dispostas a nos ajudar ou a nos atrapalhar. Às vezes só para se vingar. Né? Imagine assim, um profissional ele vai fazer um trabalho muito importante. Ele vai fazer um trabalho que vai dar uma visibilidade da empresa. E daí, devido a um problema técnico, um líder, uma pessoa que se posiciona como líder, começa a gritar desnecessariamente com a pessoa. Esse profissional ele vai ficar com vontade de fazer o trabalho? Esse profissional, ele inconscientemente, será que ele não vai boicotar o trabalho ou vai perder o interesse em estar atuando com aquela pessoa? Então, é algo a gente sempre pensar. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação. Se eu sei disso, a gente toma cuidado. Se a gente mantém isso na mente, a gente vigia. Que não adianta nada a gente jogar nas pessoas as nossas frustrações. Se algo não está dando certo, a culpa não é da outra pessoa que está trabalhando com você. Muitas vezes é algo que acontece. É algo que a gente precisa ter o foco na solução. Liderança. A gente pode falar de liderança. Uma posição, a gente pode falar de uma empresa. Uma empresa ela tem um posicionamento líder no mercado. Ela dita tendência, ela dita regras. A gente pode falar de uma função. A gente pode falar de uma competência. E aqui é bem interessante a gente comentar. Uma competência no seguinte sentido, que tem pessoas que naturalmente vão buscar a liderança. Elas têm uma tendência, talvez, natural a isso, ela tem uma tendência natural, tem um dom natural a isso, então ela vai estar sempre fazendo o seu melhor e tudo que ela fizer, ela vai se destacar. Ela tem aquela competência pré-desenvolvida. E ela também pode desenvolver, ela também pode formar e ela deve melhorar isso que ela tem. Então, é um dom natural? É algo que pode ser preparado? As duas coisas. Um bom profissional, se ele não continuar a se cuidar, a se desenvolver, ele vai perder a sua liderança. Ele vai perder, na sua liderança talvez seja o termo mais acertado, ele vai reduzir a sua competência. Então, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente vigia, quanto mais a gente cuida, mais a gente tem ela desenvolvida. O líder, ele se motiva por estar à frente. Então, o líder, muitas vezes, ele espera ter uma equipe que esteja à frente. Ele vai levar todas as pessoas a estarem à frente. Ele vai utilizar de algumas técnicas. Algumas delas a gente vai ter a oportunidade de conversar daqui a pouquinho. Então, a gente pode falar de liderança. Uma posição, uma função, uma competência, uma motivação. Talvez a gente lembre até de outras formas que a gente possa definir liderança. Eu gosto muito dessa frase. O líder é a pessoa que faz com que cada um descubra o melhor de si, para o benefício de todos. John Kennedy. É uma frase profunda, que a gente precisa fazer com que a pessoa ela se descubra. Muitas vezes a pessoa ela não sabe o quão boa ela é em determinada atividade. E muitas vezes ela fica tentando outras coisas. Muitas vezes a pessoa ela não teve a oportunidade de pensar sobre o que ela quer fazer da vida dela. Sobre os anseios e desejos dela. Começa a fazer. Começa a se envolver. E o bom líder, ele acompanha as pessoas, ele está junto com as pessoas e ele ajuda a fazer com que as pessoas entendam
o que ela pode oferecer de melhor. E aí a gente coloca essas pessoas também na posição que ela pode dar o melhor resultado. Bem, esse é um grande desafio do líder. Esse é um dos grandes desafios de ser líder. E ser líder? Como que a gente pode definir isso? O líder, ele precisa alinhar e manter equilibrado as expectativas das empresas, da direção da empresa e as expectativas das pessoas que vão trabalhar com ele. Quando a gente fala quando a empresa ela fala, preciso contratar um líder, ela fala, a empresa ela está comunicando, eu preciso contratar alguém que resolva todos os meus problemas. O subordinado, quando alguém fala assim, foi substituído o líder, está sendo contratado um novo líder. O subordinado ele vai falar assim, poxa vida, agora vou ter alguém que vai resolver todos os meus problemas. Então aquela promoção, aquele aumento, tudo vai vir. Então é algo que o líder ele precisa conseguir manter esse equilíbrio. Ele precisa ter o foco no que precisa ser atingido, no que precisa ser alcançado, como as pessoas podem contribuir e como as pessoas podem ser reconhecidas, envolvidas e ficarem bem em estar trabalhando naquela equipe. Ser líder é construir sonhos. Construir sonhos para as empresas, para a direção da empresa. O líder ele consegue perceber oportunidades, alguma ação que pode ser feita, e ele constrói o sonho e compartilha com essa direção, compartilha com as pessoas que vão trabalhar junto com ele, constrói esses sonhos, e as pessoas acreditam e passam a trabalhar junto. Ele inspira. Tem muito pouco a ver com comandar. Toda vez que a gente fala em líder, a gente naturalmente aparece aquela questão, né? Líder ou chefe? O líder, ele inspira, ele incentiva, ele envolve. O chefe faz a coisa acontecer. Talvez a gente tenha que assumir esses dois papéis com equilíbrio. Com equilíbrio. Tem hora que a gente tem que agir um pouco mais forte. A inspiração faz com que as pessoas se convençam a fazer algo. Ele tem muito pouco a ver com comandar. Muitos de nós, talvez, até muitos de nós que estamos nesse evento, recebemos uma educação mais rígida, do tipo ainda resquício da ditadura, Eu tenho o líder, eu tenho o comandante e todos têm que ser submissos a esse líder. Então a gente encontra nas consultorias, nos trabalhos que a gente faz de liderança, a gente encontra alguns desses resquícios que acaba causando bastante problema em algumas empresas. Então, e a gente tem a população, os profissionais mais novos que estão chegando na empresa, buscando alguém que inspire-os, que encante, que ajude ele a descobrir como ele pode ficar mais feliz ali dentro da empresa. Ser líder é cumprir um ritual de liderança todo dia. Eu costumo dizer que líder, ele precisa usar muito o coração. Ele precisa, sim, ter o foco nos alvos, nos objetivos que ele precisa atingir, mas ele precisa utilizar muito o coração para perceber as pessoas, reservar aquele tempo para estar junto com as pessoas, mais ou menos assim, trate um homem como ele continuará sendo exatamente o que ele é. Trate como ele poderá ser, ele será melhor. Então, perceber as pessoas, o que ela pode oferecer de melhor, perceber as pessoas, o que desperta a felicidade nela,
e que é importante para a empresa e manter esse equilíbrio. E isso é algo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Cláudio, você pode dar aquele exemplo de um cliente que a gente atendeu recentemente? Sim, foi bom você tocar, eu estava lembrando desse exemplo, né? Nós somos chamados em uma empresa, lógico que eu não vou citar o nome, não vou citar nem a cidade, não é aqui na região, mas que eles estavam com muitos problemas na empresa, não sabiam o que fazer e simplesmente o principal executivo da empresa, ele, por N motivos, ele ia ser desligado da empresa. E o pessoal estava desesperado, porque ele era uma pessoa que conhecia tudo da empresa. E o proprietário decidiu que ia desligá-lo, por vários motivos, não venhamos ao caso. Mas o grande medo das pessoas é que ninguém ia saber continuar a empresa sem aquele líder. E, bom, a gente conversou um pouco, a gente entendeu e a gente foi lá para verificar o que estava acontecendo. Tivemos de surpresa, achamos que quando a gente ia chegar, a gente ia ter a chance de conversar um pouco com esse líder. Eles falaram que seria uma dispensa amigável, tudo bem. Então a gente achou que teria um tempo, pelo menos, para a gente começar. Mas o dia que nós chegamos lá, a pessoa simplesmente estava preparando a caixinha para ir embora. E estava um desespero na empresa. E a gente, como consultores, nós estávamos chegando e não sabíamos por onde começar. E aí a gente chamou a equipe para poder identificar o que acontecia. Simples, as pessoas conheciam apenas um pedacinho de cada coisa. E quem tinha o conhecimento do todo, tinha a visão maior do todo, era esse líder. Ele não desenvolveu outras lideranças, ele não envolveu as pessoas. E aí, o que precisava ser feito? A gente precisava identificar o que cada um fazia, colocar essas pessoas para conversar, ligar os pontos, vamos dizer assim, de tal forma que eles pudessem dar continuidade. E o nosso papel de consultor foi de arrumar a casa e preparar um novo líder. Então, a gente conseguiu uma pessoa que estava na equipe, já estava entrando na equipe e que conseguia juntar esses pontos e nós preparamos, principalmente com a parte de mapeamento de processos, né, Tânia? Nós fizemos um mapeamento completo de processos, a gente mapeou inclusive o perfil da equipe e a gente conseguiu, junto com esse líder, ligar esses pontos que a gente está falando. Tá? Então, vejam só a dificuldade que você tem numa empresa quando o líder centraliza tudo. Tá? Ele não pode ser substituído e tem muita dificuldade de desenvolver alguém para que possa assumir a posição. Neste caso, a pessoa foi desligada, mas poderia ser simplesmente uma aposentadoria, poderia ser simplesmente umas férias. Eu fico imaginando como que a empresa ia em frente quando esse líder saía de férias. Provavelmente ele não podia sair de férias e isso pode ter gerado um descontentamento nele que causou essa situação. E a equipe ela achava que tudo tinha que falar com esse líder, tinha que falar com esta pessoa. E a gente descobriu que não, bastava se conversar entre a equipe e se tivesse alguém que direcionasse, a coisa acontecia. Ele direcionava, mas centralizava tudo. Tá? E ele não tratava as pessoas como elas poderiam ser, tratava as pessoas como elas eram, simplesmente. Então, eu conheço do financeiro. Então você faz o financeiro. Mas isso aqui não importa, isso aqui eu que sei. Então, tem certas coisas que a gente tem, como líder, né? A gente tem que buscar o envolvimento, a gente tem que buscar o comprometimento para que a empresa funcione, que não dependa de apenas uma pessoa. E hoje eu vejo que a liderança não é apenas estar à frente, mas é desenvolver outras pessoas para que elas também, em determinados momentos, elas estejam à frente. Senão, eu não tenho nem desenvolvimento meu, não tenho chance para que eu cresça e não dou chance para que o outro se desenvolva. Para mim, liderança é desenvolver outros líderes, desenvolver pessoas que estejam comprometidas e que estejam direcionadas para a missão da empresa. Tá? Ok, Tânia? Ok, Cláudio. Obrigado. E até complementando, Cláudio, é interessante, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre dependência. Né? E nesse trabalho que o Cláudio comentou com vocês, a gente percebeu
que o líder, ele gerou uma dependência, uma pseudo-dependência dele da empresa. Então, a empresa, ela acreditava que não podia ficar sem ele. Foi isso esse foi um dos formatos de trabalho dele. E o trabalho que a gente fez ajudou a empresa a perceber que não precisava tanto dele assim. As pessoas já faziam. O que as pessoas não conseguiam perceber, né, Cláudio, é como que era a ligação dos processos. As pessoas faziam o trabalho tão fragmentado, com foco assim tão operacional, que elas não conseguiam entender o porquê que elas faziam o trabalho. E ele juntava no formato para atingir o resultado. E as pessoas não conseguiam perceber o todo. Então, isso é algo interessante para a gente ter em mente, né? No nosso dia a dia, nas empresas onde a gente está atuando como liderança, se de repente a gente não assume um papel desse tipo, ou outros líderes que nós estamos gerenciando, que nós estamos trabalhando, a gente vigiar, a gente acompanhar, para que de repente isso não esteja acontecendo, e aí a gente cria uma dependência grande da pessoa, de tal forma que a pessoa também não pode progredir mais, a gente não pode nem promover mais a pessoa. Então, só complementando essa história do Cláudio. Tá? Então, ser líder, sim, é ser desenvolvedor de pessoas. Ser líder é dar resultado. Não existe líder sem resultado. Tá? Tanto quem contrata, o empresário que contrata, a empresa que contrata, espera esse resultado, como os subordinados. Os subordinados, eles querem trabalhar, eles querem seguir alguém que dê resultado. Então, é questão de manutenção da vida do líder, ele ter resultados. Quando a gente fala resultado, não só resultados financeiros. Tem atividades que a gente faz no nosso dia a dia que vão sustentar no futuro. Né? Algumas características básicas do líder, né? na minha opinião. Né? O líder, ele tem que ser honesto, tem que ser equilibrado, tem que ser carismático, tem que ser bom ouvinte, tem que ser determinado. Tem que conseguir trabalhar sob pressão. Na hora que está dando tudo errado, ele tem que ter a serenidade de respirar e manter o foco no que pode e no que precisa ser feito. Tem que saber delegar. Né? E delegar é diferente de delargar. Delegar pressupõe que a gente está passando a atividade e vai acompanhar as pessoas. Tem que ser corajoso. A gente segue um líder quando a gente percebe que é seguro, que tem coragem, que tem brilho. O líder tem que ser positivo, ele tem que ter o foco no todo, ele tem que perceber as interligações. Ser líder é um grande desafio. Ser líder é algo que a gente passa uma vida inteira e toda vez a gente descobre que tem um pouco mais para aprender, um pouco mais a desenvolver. Um líder competente. Um líder competente, ele é aquele líder que inspira, como a gente estava falando ainda há pouco. Ele é um bom administrador. Ele não perde o foco de tudo aquilo que precisa ser feito. E quando precisa de um pouco mais de energia, um pouco mais de comando, ele também assume uma posição de chefia, uma posição um pouco mais dura. Né? E muitas vezes, com pessoas diferentes nas nossas equipes, a gente tem que transitar entre um e outro para ter melhor resultado. Dependendo do momento das pessoas, dependendo do momento do trabalho, a gente tem que ter um foco mais de um lado e mais de outro. Tá? A gente precisa ter essas 3 competências bem desenvolvidas. Tá? O administrador é aquela pessoa que não perde o foco no que precisa ser feito em cada momento, né? Fazer a gestão disso. Não é porque a gente passou a atividade para a pessoa que a gente vai acreditar que essa pessoa vai fazer. Aliás, a gente tem que acreditar que a pessoa vai fazer sim, mas a gente tem que fazer o acompanhamento. Não só aquele acompanhamento, tem um amigo meu que ele está num novo emprego, inclusive,
E esse amigo vive reclamando que os serviços são passados a ele e não é, não são negociados prazos de quando as coisas vão acontecer ou como elas vão acontecer. Daí o chefe lá passa a atividade, né? E não fala que é importante, né? Talvez tenha alguma falha de delegação e ele fala assim que ele só vê o chefe dele quando o chefe dele precisa fazer uma cobrança. Por que que não foi feito? Né? Você conhece esse amigo também, não é, Todd? Acho que eu conheço. Mas realmente essa questão aí, Tânia, ligar essas três competências, né? A pessoa precisa ser inspiradora, tá? Tem que inspirar, porque as pessoas se movem pela inspiração. Mas também precisa acompanhar a administração, verificar o que está acontecendo, estar ao lado, verificando se aquilo que é esperado está na direção certa. É importante estar ao lado. Eu não estou falando de microgerenciamento em cada detalhe, mas pelo menos periodicamente você verificar se as coisas estão acontecendo. Não adianta eu falar assim, eu preciso de alguma coisa para o dia tal. Esquece. Nunca mais falo, só vou reclamar, era para ter sido entregue ontem e não está aqui, cadê? Espera aí, você precisa acompanhar, de repente a pessoa está tendo dificuldade. Dá abertura também para que a pessoa exponha suas dificuldades e possa negociar, eventualmente mudar o escopo, porque às vezes você monta um cronograma achando que em uma semana, em 2 semanas alguma coisa vai estar pronta, mas por N motivos pode não ser possível. Às vezes você depende de outras pessoas e que as coisas não acontecem conforme a gente quer. Tá? Então é importante sim essa questão de inspirar, de cobrar, mas também de estar ao lado, de administrar o que está acontecendo. Eu acho que a gente precisa, como líder, a gente precisa ter bem dosado essa questão da inspiração. Não adianta eu ter uma pessoa que é só inspiradora, mas não administra e também ela não tem um foco um pouco mais diretivo. Preciso dessa questão da direção, preciso da inspiração e eu preciso da administração. Agora, o pior dos mundos é quando a pessoa é apenas comandante. Ela só sabe comandar, só sabe dar ordens. Isso é terrível, porque isso mina a vontade das pessoas. Ninguém gosta de trabalhar com um chefe que é um comandante, que não está ali no dia a dia. Ele simplesmente fica na sua mesinha ou na sua sala de comando dando ordens, ou mandando e-mails, né? Ou telefonemas. Então, o líder ele precisa estar do lado das pessoas. E talvez não só ao lado, mas estar à frente, indicando o caminho. Não mostrando para onde vai, mas estar à frente caminhando. Eu acho que isso é importante. Ok, Glória. Acho que Acho que é com você. É comigo. Tá. Desculpa a nossa falha. Verdade. Aqui eu pedi para deixar esse slide pelo seguinte. Foi feita uma pesquisa pela Korn Ferry para verificar quais são as características principais dos melhores líderes. Tá? E foi identificado que o bom líder ele é bastante orientado para tarefas, mas se ele for só orientado para tarefas, ele tende ao autoritarismo, que é o contrário daquilo que eu disse para vocês. Não pode ser uma pessoa apenas comandante. É importante que seja orientado para a tarefa, mas ele precisa ser também, como a Korn Ferry identificou, que ele tenha uma questão de relacionamento e harmonização da equipe. Essa questão de harmonização talvez é uma das questões mais importantes na formação do líder de equipes. Ele precisa ser uma pessoa que liga os pontos, como nós dissemos, e que faça com que as pessoas interajam para resolver problemas em conjunto. Tá? Não criando estrelas, mas criando constelações. Pessoas que sejam muito boas no que fazem e entendem como é a interface entre as áreas. Como que uma área combina com a outra, o que um faz, qual a importância do que um faz com o que o outro faz. Esse é o líder de equipe, o líder que vai integrar. Ele é orientado para tarefas, mas ele também tem a questão do relacionamento, da harmonização. Tá? Um outro lado importante, principalmente aí,
hoje que a gente fala muito sobre a sociedade do conhecimento, né? Ele precisa ter uma especialização e precisa ser um intelectual, vamos dizer assim, precisa de uma característica intelectual alta. O líder que não se atualiza, que não está por dentro das coisas, conhecendo o mercado em que atua, o tipo de atividade, melhorando, ele não dá certo, tá? Precisa sim estar muito atualizado, tá? Agora, se ele for só um intelectual e não ouvir a equipe, e muitas vezes não é nem orientado para tarefas, ele está muito mais ligado só na teoria, isso também é perigoso. Só a teoria não dá certo. Precisa também dessa questão da orientação para tarefas e da questão social. E por último, participação, né? O líder precisa ser participativo. Corn Ferry identificou que quando você tem um líder trabalhando dentro das equipes, como a Tânia disse no início, 70% dos resultados depende do estilo do líder. O estilo participativo mostra que tem dado muito resultado. Tanto é que a gente, se vocês, outro dia eu estava assistindo um vídeo do Steve Jobs. Ele, em várias partes do desenvolvimento do Macintosh, ele estava lá dentro. Ele estava do lado e à frente das pessoas, participando. Ele se envolvia com as coisas. É um exemplo de líder. Lógico que ele tem várias falhas, que a gente sabe sobre a questão explosiva, N coisas. Mas ele era um líder participativo, sim. Tá? Ele não era um cara que ia só apresentar resultados. Eu não estou dizendo que hoje quem está lá, o Tim Cook, por exemplo, se ele só apresenta resultados. Mas o Steve Jobs tinha essa característica de estar em conjunto com a equipe, e ele fazia parte. A Apple, ou depois a Next, as outras empresas que ele teve, ele esteve dentro das equipes, participativo. Eu vejo como um cara que é um exemplo de característica de liderança. Não estou dizendo que todas sejam boas, mas é um cara que a gente pode ver alguma coisa muito boa ali. Ok, Tânia? Tânia, acho que seu áudio está desligado. Oi? Tá. Né, então a gente tem aqui a gente tem uma equipe, né, que está faltando certamente direcionamento. Nós conseguimos observar nesse barquinho, né, Cláudio? Duas equipes trabalhando de forma dividida e está faltando direcionamento, certo, Cláudio? É verdade, né? O furo está do lado deles, né? Mas na verdade o barco é o mesmo e todos precisam estar em conjunto. Precisa verificar qual que é o objetivo. Se é continuar navegando, todo mundo tem que colocar a mão na massa, né? Uhum, E alguém tem que perceber isso, né? E aqui, a questão da direção. Dar a direção é a tarefa principal de um líder. Mostrar o caminho. Também caminhar à frente, né? Junto. E aí é importante a gente dividir quais são os objetivos possíveis dentro da empresa. Então, nós temos lá objetivos operacionais, né? Cada tarefa ela tem que estar direcionada para a missão da empresa. Eu tenho objetivos operacionais, o dia a dia. Eu tenho objetivos táticos. Como é que eu vou conseguir, então, criar a tática e montar a estratégia? Por onde é que eu vou? Como é o caminho que eu vou fazer para atingir a missão da empresa? Então, essa questão do alinhamento da liderança com a missão da empresa.
poder identificar, não é simplesmente ler a missão da empresa, mas verificar como atingir isso e inspirar, administrar e até cobrar da equipe para que ela esteja direcionada para chegar na missão da empresa. Eu acho que isso é uma característica que o líder tem que ter. Não basta dizer assim, eu sou o líder agora, o líder de uma equipe de trabalho. Tá bom, se esse líder não souber qual é a missão dele, como é que ele faz para que as pessoas atinjam o seu objetivo, ele não vai conseguir. Ele precisa ter muito claro quais são os objetivos operacionais que ele tem, tá? O que ele precisa entregar. Como é que ele vai fazer isso? Quais os caminhos estratégicos? Quais são as relações que ele precisa fazer para atingir a missão? Tá? Então, essa questão de dar a direção e acompanhar é muito importante para o líder. E aí a gente tem um dos ingredientes da liderança, o poder. Sim, o líder tem poder. O líder tem poder para interferir em toda a operação. E muitas vezes o líder, ele só busca a liderança para ter poder. É perigoso. É perigoso e é algo que a gente precisa estar atento. Poder para quê? Tem uma frase antiga que é um dito popular que a gente escuta, né? Quer conhecer um homem? Dê um pouquinho de poder a ele. Né? Tem um dito popular que fala isso. E realmente as pessoas, elas podem não saber utilizar adequadamente esse poder. E como que o poder se traduz dentro da empresa? Né? Eu trouxe aqui uma frase do Ulisses Guimarães para a gente compartilhar. Né? O poder não corrompe o homem. O poder pode ser bom. É o homem que corrompe o poder. O homem é um grande poluidor da natureza, do próprio homem e do poder. Dependendo da forma que a gente utiliza o poder que nos é dado, a gente pode fazer muito bem às pessoas ou a gente pode atrapalhar muita coisa. A gente legislar em causa própria, né, utilizar esse poder para benefício próprio, que é algo que a gente observa bastante. Basta a gente olhar um pouquinho a mídia, a gente observa aí, quer seja no governo ou mesmo nas empresas onde a gente está trabalhando, a gente consegue perceber que muitas vezes a pessoa ela decide em benefício próprio. Tá? É algo que a gente precisa estar atento, né? E como que o poder ele se traduz dentro da empresa, dentro das organizações? Ele é uma posição, autoridade, né? O poder pela autoridade, a pessoa ela está numa posição, ela está num cargo que ela tem o poder para decidir as coisas. Né? Por coerção, forçar as pessoas a fazer alguma coisa. Eu posso utilizar de recompensas para eu atingir os meus alvos. E aqui a gente fala, aqui um exemplo muito bom da gente dar é o reforço positivo, né? Então, toda vez que a pessoa faz algo que eu gostaria que ela fizesse, ela acaba recebendo uma recompensa. É algo muito comum que a gente consegue observar nas mães. Quando a gente visita as nossas mães, muitas vezes ela faz questão de dar alguma coisa para a gente ir embora, um reforço positivo. Meu filho, obrigado por ter vindo, leva isso aqui. Características pessoais, tem algumas características que naturalmente conferem poder à pessoa, aquela pessoa que tem uma qualidade de relacionamento muito bom. Algumas pessoas que têm facilidade de manipular as pessoas. Então, a pessoa ela tem algumas características que seduzem e envolvem as outras pessoas. Isso lhe confere poder. Conhecimento, o domínio, a proficiência em uma determinada atividade, confere à pessoa poder. Informação, sim, informação é poder. A gente saber com antecedência o que pode acontecer, o que vai acontecer, certamente vai me dar uma posição, vai me dar uma situação privilegiada e vai fazer muitas vezes que eu possa
ter mais benefício em relação a outras pessoas. E, e o poder, o poder ele pode gerar dependência. Então, quanto mais dependência a pessoa tiver de mim, quanto mais dependência a pessoa tiver do líder, tá? Mais poder aquele líder vai ter. E aí o exemplo que o Cláudio deu para a gente aí no decorrer da nossa apresentação de um cliente que a gente atendeu. Tá? Quanto mais dependência a gente gera, mais as pessoas vão precisar. Tá? E essa dependência ela pode ser porque é algo importante, porque é algo que está faltando, tá? Ou por a gente acreditar que não pode ser substituído. Tem algumas coisas que não podem ser substituídas, né? Por exemplo, água, que é uma situação que a gente vem vivenciando recentemente, né? Falta água, tá? Não pode ser, não há um substituto para água. Qualquer coisa que a gente pense, né? A água ainda é base. Então a gente, as nações que vão ter mais controle sobre a água, né? A água sadia, a água boa, elas vão ocupar uma posição de liderança, certamente. Tânia, deixa eu fazer só um comentário aqui, voltando um pouquinho. Essa questão da dependência. Essa dependência ela tem que ser controlada também por quem é o líder de líderes. Porque tem líderes que exageram nessa questão da dependência, como é o caso que a gente expôs, né? E aí você tem uma situação insustentável, de que se você perde a pessoa, você simplesmente perde todo o controle das coisas, do direcionamento. Então a questão da dependência, ela precisa ser monitorada. Como líder, nós temos que estar preocupados em tomar o cuidado para não fazer com que as pessoas dependam extremamente da gente e não ficar dependente, às vezes, de algum subordinado também. Porque isso é perigoso. A gente aumenta o poder dele. Essa questão é um jogo. O poder é um jogo. E a gente precisa saber jogar politicamente para evitar problemas. Né? Se eu pegar essa questão política, eu tenho que saber dosar essa dependência para evitar problemas dentro das equipes. Tá? Tem equipes que a gente vê que são silos. Cada um acha que ele vamos dizer assim, autossuficiente no que ele faz, não precisa de ninguém. Tá? Na verdade, a gente tem que tomar cuidado, porque existe sim uma interdependência entre as pessoas. E se eu não trabalhar essa interdependência, eu gero um poder exagerado em algumas poucas pessoas e eu vou virar refém dessas pessoas. Eu tenho que tomar cuidado em me tornar refém das pessoas. Ok, Tânia? Valeu. Ok. E nós continuaremos falando dos desafios da liderança. Agora há pouco a gente comentou com vocês que quando a empresa quer contratar um líder, ela quer alguém que resolva todos os problemas dela. E o subordinado tem a expectativa que o novo líder resolva todos os problemas dele. A promoção que não veio, o reconhecimento que não veio, e a empresa, o resultado que não aconteceu, os problemas internos que só tomam tempo. E muitas vezes parece que as coisas elas não têm conexão. Né? O principal desafio do líder é manter esse equilíbrio e fazer com que as pessoas se tornem espetaculares, né? Que apresentem resultados surpreendentes. Cláudio, você vai colocar uma pesquisa agora, né? Então você precisa ligar seu som. Obrigado. Eu estou colocando aqui no chat um link para uma pesquisa rapidinha, pessoal. Por favor, copiem esse link aí em um browser de vocês e eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa rapidinho. Eu vou entrar para verificar o resultado. Por favor, vocês estão vendo o link aí?
Isso é uma pesquisa rápida, só para a gente ter uma ideia de como cada um vê a questão da liderança, tá? Você vai conseguir colocar esse link aí? Ele é um link de pesquisa do Google. Deixa eu ver aqui como que está o andamento da pesquisa. Eu sei que tem gente que está demorando para carregar o browser, porque eu também estou entrando ali, o browser está demorando, é normal, a internet é isso aí, por enquanto é assim. Mas para quem conseguiu entrar lá na pesquisa, tem lá habilidades do líder, né, no webinar, basta clicar lá nas habilidades que você percebe nos líderes de sua empresa. Tá? Então seleciona aí aquelas habilidades que você acha que eles têm. Tá? Se ele é um estrategista, se ele é um executor, se ele é um talentoso, se ele é um desenvolvedor de capital humano, se ele tem uma proficiência pessoal. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, aliás a Tânia vai falar um pouquinho mais sobre isso, em um minutinho, tá? Eu estou acessando aqui para ver como que está indo os resultados também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como estão os resultados. Vamos ver. Até o momento temos 5 respostas. Olha, não está indo muito bem a coisa não, viu? Porque o desenvolvedor de capital, ninguém falou que o líder que está lá é desenvolvedor de capital. Deixa eu capital humano, né? Talvez capital financeiro, mas capital humano, pelo menos até agora, não. Tenho 6 respostas. Tá. Eu vou tentar colocar aqui na tela o resultado. Vou copiar aqui para o chat porque eu acho que eu não vou conseguir compartilhar. Mas eu peguei o resultado para mostrar para vocês aqui. Vamos ver se... Opa! Eu acho que eu fiz besteira aqui na hora de digitar no chat. Não sei se vocês conseguem ver aí o resultado. Não, não consegue. Não consegue? Eu vou editar Não e vou colocar de um jeito que talvez eu consiga mostrar. Ah, o João tá vendo. Conseguiu? Legal. Eu consegui colocar aqui, pelo menos, olha só. Estrategista, 50%. Executor, 100%. Opa, todo mundo achou que o chefe é executor. Legal. Talentoso, 33%. Desenvolvedor capital humano. Ninguém acha que o chefe ou o líder da sua empresa é um desenvolvedor de capital humano. Tânia, vamos lá, com você aí. Perfeito. E sim, um dos maiores desafios da liderança é desenvolver outras pessoas. Sabe por quê? Porque o chefe ele fica preso em fazer. Ele tem muita coisa para fazer. E por isso que a gente percebe ele muito mais como executor. Ele está sempre fazendo alguma coisa. Algumas empresas fazem com que o líder, o gerente, o chefe, o supervisor, ele acabe ocupando uma posição bastante operacional. Né? Então, a gente precisa arrumar esse equilíbrio, arrumar tempo para dar conta de tudo isso. Né? Fazer uma gestão de pessoas individual e de toda a equipe. Isso demanda tempo. Né? Manter o foco no que precisa ser feito e incentivar, envolver as pessoas, participar junto com as pessoas. Tá? O líder ele precisa se conhecer e se reavaliar. Sim, João, os líderes têm medo da concorrência. Muitas vezes ele não desenvolve outras pessoas porque ele tem medo que alguém ocupe o cargo dele, que ocupe a posição dele. E vai ter alguém que vai ocupar mesmo, porque enquanto ele não desenvolve, ele também não se desenvolve, né, Tânia? Sim, ou então algumas empresas, Cláudio, acabam ficando tão presas naquele líder que ele não desenvolve outras pessoas, que ele também não pode ser promovido.
Exato. Ele fica preso. Tem algumas poucas situações que as pessoas se prendem desse jeito. Então, a gente, enquanto líder, a gente tem que se conhecer, tem que se mexer, tem que se avaliar o tempo todo, para a gente saber como a gente pode dar mais resultado com as pessoas. É verdade. E as pessoas, para darem mais resultados com a gente, as pessoas têm que estar felizes com a gente. Se quem trabalha com a gente não fica feliz em trabalhar com a gente, sinto muito, meu amigo. Viaja. Tá certo. A Eliana falou ali uma coisa. Os líderes, né, essa questão de execução, fazer e não pensar, né, não para aprender, né? Ela tá falando que convidou 5 líderes lá da empresa para assistir e ninguém tem tempo. É bem isso mesmo. Parece que os líderes não têm tempo nem para se desenvolver e nem para desenvolver as pessoas. Então, aquela tem um desenho, né, Tânia, que a gente mostra, infelizmente não está aqui nos slides, que é uma pessoa lá tentando melhorar as coisas e os outros só fazendo, e diz que não para porque não tem tempo para melhorar nada, porque tem que fazer. Se você não melhora, vai continuar trabalhando, carregando carroça, vamos dizer assim, né? Não tem tempo para pensar em um carro. E esse desenho que você está falando, inclusive, é um carro com roda quadrada, né? Exatamente. Esse é um desenho que a gente tem, depois a gente vê se consegue compartilhar com vocês. Agora não. Olha, Eliana, essa questão do como fazer para envolver eles, um programa de desenvolvimento de lideranças, como a gente tem feito em algumas instituições, o Douglas, por exemplo, ele está participando aqui também, ele trabalha em uma instituição que nós fizemos um programa de desenvolvimento de lideranças exatamente para envolver as pessoas, até por uma questão de localidades, né, Douglas, que são várias unidades em locais diferentes. A gente montou um programa de desenvolvimento de lideranças exatamente para endereçar essa questão do envolvimento. Então é importante isso. Eliana, eu comentando no caso da sua empresa, eu vejo que tem algumas unidades também, de repente, essa questão de ter coisas até presenciais para que as pessoas possam se envolver. Eu sei que eventos na internet, hoje em dia, o pessoal fala assim, quem tem tempo para essas coisas na internet, ficar ali escutando um cara falar, a outra moça falou sei lá o quê, mas é importante também. Mas a questão presencial, às vezes, engaja bastante, é importante essa questão presencial também. Vamos lá, Tânia. Pode falar um pouco sobre essas habilidades aí do líder? Sim, senhor. Nós temos aqui um estudo que foi feito por David e Wendy Ulrich. O David é um grande estudioso de gestão estratégica de pessoas. E eu leio muito esse autor, esse cara, porque desde 2000, quando eu comecei a tomar contato com as obras dele, traduz muito o jeito que eu penso gestão de pessoas. E ele fez um estudo nos Estados Unidos e foram estudados 200 pessoas aqui no Brasil também, 200 executivos aqui no Brasil. E ele mapeou as principais habilidades que um líder precisa ter bem desenvolvido para fazer a contento o seu papel. Ele tem que ser estrategista. Quando a gente fala de ser estrategista, ter a visão do todo, conseguir perceber oportunidades e ameaças e traçar um plano. Aqui inclui a função de administrar esse plano. Ele tem que ser executor. Executor no seguinte, com equilíbrio, eu costumo dizer. Não só sair fazendo sem pensar, como a Eliane falou pra gente. Ele tem que ser uma pessoa que, sim, coloque a mão na massa, hands-on, que faça as coisas acontecer, que faça junto com as pessoas. Não só aquele líder que fica lá sentadinho mandando fazer, como o Claudio comentou com vocês já hoje. Então, alguém que faça também. Tem que ser talentoso. O líder tem que ser bom no que ele faz, gente. Não dá pra gente ter um líder que faz os trabalhos meia boca, como diria minha avó, né? Faz mais ou menos. O cara tem que entender do trabalho, ele tem que entender da área que ele está gerenciando. E sim, tem que desenvolver pessoas. Não dá para a gente ter um líder que não desenvolva pessoas.
Acho que esse item a gente está ficando até repetitivo, né, Cláudio? Que é realmente importante. Porque é onde mais acontece problemas, né? É fácil da gente perceber, ó, tá aqui. Se eu colocar o resultado, ó, quem é o desenvolvedor de capital humano, líder desenvolvedor de capital humano? A gente não verifica isso nas empresas. E isso precisa ser desenvolvido. Tá? Eu vou voltar um slide aqui, Tânia, só um minutinho, tá? Vou assumir o controle como apresentador, só para poder voltar aqui nos desafios do líder. Deixa eu ver aqui se eu consigo retornar. Talvez você consiga, Cláudio. Principais desafios, vocês estão vendo aí? Ainda não carregou, agora carregou, está carregando. Legal. Essa questão, né? Maximizar o tempo, conseguir gerenciar o tempo para dar conta de tudo. Isso é uma dificuldade mesmo. Talvez, Eliana, é válido aí para o que o pessoal está passando no dia a dia. Eles estão muito na execução, não tem tempo para se desenvolver ou desenvolver as pessoas. Tá? Gestão eficaz de pessoas. Muitos líderes se fecham atrás de documentos, da parte burocrática e simplesmente não tem relacionamento com a equipe. Por incrível que pareça, eu passei por isso, não vou dizer em qual empresa, mas eu teve um líder que eu passei o ano todo e se eu tive 10 minutos para conversar com esse líder, foi muito. Quando eu tive a chance, ele, me desculpa, esse ano foi corrido. Eu falei, olha, esse ano nós temos 10 minutos, me desculpa, mas se ele me falar que só teve 10 minutos no ano, para mim, uma equipe que tem 12 pessoas, eu não consigo entender isso. Realmente, até hoje, eu não consigo entender. Uma pessoa não teve tempo para mim durante um ano todo. Eu tive 10 minutos no ano para falar com ele. Então, isso é complicado. Tá? A questão de motivar e manter o foco, dar a direção. Motivar as pessoas para atender a missão. E também manter o foco. Isso é muito importante. Identificar possíveis problemas que venham à frente. Então, ele tem que ser estrategista, ele tem que olhar para frente e identificar o que é que pode dar problema para evitar esse problema antes, enquanto é tempo. Né? E a questão de se autoavaliar constantemente, se ele está sendo um bom líder, como ele deve se posicionar, ele tem que ser um pouco mais duro, ele precisa ser mais envolvedor. Então, eu tenho que tomar esses cuidados. Tá? O Paulo ele fez uma pergunta, como é o líder de especialistas e de consultores, por exemplo? Na minha opinião, é o seguinte, essa é uma pessoa de direção, ele tem que dar o foco para os consultores e para os especialistas. Ele não tem que ser uma pessoa de cobrar a cada momento. Até porque o nível que eu tenho de um consultor, de um especialista, ele é diferenciado. Eu não preciso ficar microgerenciando o consultor ou o especialista, mas eu tenho que dar direção e eu tenho que fazer o acompanhamento, a administração. Tá? Então, liderar uma equipe de consultores está muito em inspirar e administrar, pouco em ser chefe. Eu diria que é muito mais estar ao lado e estar acompanhando aquelas pessoas. Mas também eu tenho que ser talentoso. O líder de especialistas, ele precisa ser muito talentoso, ele tem que ter uma proficiência pessoal e profissional muito grande. Ele precisa ser um ligador de pontos. Tá? É dessa forma que eu vejo. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Paulo. Olha, Eliana, eu concordo com você, é bem difícil, tem que continuar tentando. Infelizmente, o que a gente vê é o seguinte, parece que o pessoal vai para um treinamento, etc., é só um momento e depois esquece, mas realmente a gente precisa tentar, continuar. Como profissional de recursos humanos, esse é o nosso papel. Tem que dar meios para que as pessoas se desenvolvam. E a gente pode buscar também, dentro das avaliações de desempenho, avaliação 360, ou qual o tipo de avaliação que você tem dos seus gestores, até pesquisa sobre a função dos gestores dentro da empresa, verificar se eles estão melhorando nisso. A questão da pesquisa é uma forma de você diminuir um pouco isso, tá? A pesquisa com os empregados sobre como eles veem a gestão. Entendido, Eliana? Acho que pode ser um caminho também.
vou passar aqui alguns slides, estamos já nos finalmente aqui, né, Tânia? Isso. O Douglas fez um comentário ali, Cláudio, É. que eu lembrei do seu talento com futebol. Né? Se o líder nasce, ele pode ser desenvolvido, né? O Cláudio é uma pessoa que ele treinou futebol por 20 anos, Cláudio. Não, não chegou a tanto, não fui tão. Foi dos 5 até os 17 e aí depois desisti. 12 anos. Né? É, o líder, ele tem algumas pessoas que sim, nascem com dom natural. Ela nasce com dom natural. E aí ela treina só um pouquinho e ela brilha rapidamente. Ela brilha rapidamente. Então, sem esforço, a pessoa ela conquista. Ela aparece. E tem algumas pessoas que precisam se preparar mais, treinar mais. Mesmo o líder que ele nasce com alguns dons, né? Vamos chamar de dons naturais, ele precisa continuar desenvolvendo, ele precisa continuar treinando, senão ele fica ruim. Quer ver? Vamos pegar aí. Eu não sou muito boa de futebol, mas a gente nota alguns jogadores que aparecem rapidamente. Né? Vamos pegar Neymar, por exemplo. Neymar, acho que ele precisou treinar um pouquinho, né? Treinar um pouquinho, ele rapidamente brilhou. Né? Só que ele precisa continuar treinando, senão ele piora. Senão ele não vai alcançar os resultados. Porque quanto mais resultado a gente alcança, mais expectativa a gente desperta das pessoas. Então, e isso a gente precisa cuidar. Tá? Então, dá para ser formado? Dá. O que é mais rápido? Se a pessoa tiver alguns dons, certamente ela vai se desenvolver mais rápido. Mas dá para ser formado. E reforçando, mesmo a pessoa que tem o dom, ela precisa continuar se capacitando, continuar se esforçando. Vou até comentar, eu tenho um conhecido que conheci ele logo quando ele começou a carreira e a gente não via uma pessoa que seria um líder. E, no entanto, ele conseguiu se desenvolver muito bem, conseguiu uma proficiência pessoal e hoje é um dos principais líderes da empresa em que ele trabalha. Então eu acho que dá para desenvolver sim. Eu conheço uma pessoa assim e já vi outros também, então dá para desenvolver sim. É uma questão de boa vontade também, né? Sim. Interesse, né, Cláudio? Interesse, né? Buscar o interesse. Né? Uhum. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar o vídeo. Eu não sei se... Bom. Tânia, por favor. Isso vai bem de encontro ao que você estava comentando, Cláudia, né? Todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvore, né, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que é um estúpido. A gente tem que utilizar as pessoas no que elas podem oferecer de melhor. Né? E aqui, só para a gente divertir um pouquinho, né? Se a gente fazer uma análise aqui, ó. Para uma seleção justa, todo mundo deve se submeter ao mesmo exame. Por favor, subam naquela árvore. Acho que o macaco injusto. Bem, né? Será que foi direcionado, Cláudio? Então, né? Eu acho que não avaliaram muito bem o currículo dos candidatos. É isso que eu vejo. E pensa assim, ó, o gestor com uma equipe, que tem equipe com perfis diferentes, né? Cada um dos membros da equipe com um perfil, e a gente tem uma promoção interna, né? A gente vai ter uma seleção interna. Não dá para a gente avaliar da mesma forma. O elefante, ele vai ter as suas habilidades. O peixe vai ter as suas habilidades. Então a gente precisa conseguir aplicar as pessoas, como a gente falou agora há pouco, da forma que elas melhor vão conseguir dar resultado. E elas vão ficar felizes com isso.
A tríade, né? Nós temos aqui a tríade do sucesso dos líderes. Ele foi desenvolvido pelo autor Daniel Goleman. Daniel Goleman ele tá trazendo para a gente uma novidade, acho que ele trouxe aí há um ano e meio atrás, no máximo, sobre o que os líderes, né, como os líderes devem se posicionar. E ele identificou essa tríade. O líder ele precisa ter foco em si mesmo, foco nos outros e foco no mundo em geral. Foco em si mesmo para quê? Para se autoconhecer, para se entender, para se perceber e perceber como o seu estilo interfere no comportamento das pessoas e nos resultados da equipe. Foco nos outros, perceber a equipe, sentir com o coração, como a gente estava falando agora há pouco. Tá? E foco no mundo em geral, aquele perfil estrategista, estar atento ao que está acontecendo com as outras empresas, com o mercado e como que isso pode interferir no seu planejamento, no que ele está fazendo. Então ele tem que estar se olhando, olhando a equipe e olhando para o mundo. E a chave do sucesso, né? A chave do sucesso é o autoconhecimento. É a gente perceber onde a roda pega. É a gente perceber onde que a gente explode, onde que a gente espana. Quando a gente traz essas coisas na mente, a gente tem uma possibilidade de controle muito maior. Porque muitas vezes a gente acha assim, eu sou bom demais, eu sou excelente. Só que na realidade, talvez a gente tenha alguns probleminhas, né? O Cláudio gosta muito dessa imagem, né, Cláudio? Tem muita gente que acha que está se olhando no espelho, né? Se vê como um super-homem e, na verdade, quando ele não está olhando, todo mundo vê ele como um pateta. Isso acontece bastante aí em relação aos líderes. Então é importante a gente ter um autoconhecimento, entender como as pessoas nos veem. Eu tenho que me ver bem, mas eu também tenho que entender como as pessoas nos veem e tentar endereçar aqueles pontos que eu tenho de falha. Tá? Então, eu acho importante essa questão do autoconhecimento. Né? E quando a gente fala de liderança, tudo que o mundo percebe é o resultado da nossa liderança, né? Só a pontinha do iceberg, né? Mas embaixo o que a gente tem? Trabalho duro. Né? Para ter resultado a gente teve que trabalhar duro, com a equipe, sozinho, fazendo acordos, teve que se preparar, teve que estudar, teve que se inspirar, teve que encontrar a automotivação, encontrar motivos para continuar, teve que inspirar a sua equipe, oferecer motivação para a sua equipe, trabalhar junto com a equipe. O autoconhecimento que a gente estava falando agora é muito importante. Quando a gente fala em capacitação de liderança, a gente tem que considerar ferramentas de autoconhecimento. Tá? Tem algumas ferramentas que são fundamentais para a pessoa conseguir se perceber. Tá? Algumas ferramentas simples da gente utilizar, tá? Que são primordiais para que o líder perceba e ele não fique lá com aquela visão lá de achando que ele é super-homem, mas na realidade ele é pateta. Então, essas ferramentas de autoconhecimento acabam ajudando bastante nesse formato. Legal. Hã? Tânia, vou comentar aqui, eu vou abrir o microfone. Quem quiser fazer alguma pergunta aí no microfone, está aberto o microfone. Basta clicar aí para habilitar, tirar do mudo. E vocês podem perguntar se alguém quiser usar o microfone. Caso não queira, pode digitar aqui no chat. A gente já passou um pouquinho do tempo, mas se tiverem alguma pergunta, alguma coisa queira comentar, por favor. Está me escutando, Silvestre? Estou escutando. O pessoal está me escutando? Sim, tranquilo. Prazer. Prazer todo meu. Fui convidado aí pelo João.
E é um prazer estar participando aí. Obrigado. O tempo está escasso. O tempo está escasso aí, está meio gripado. A minha pergunta é o seguinte: como você identificar uma pessoa seria um líder ou não? Apesar que todo o debate foi sobre isso, certo? Mas, de repente, você não conhece a pessoa. E você tem que estar ali em 2, 3 dias, identificar essa pessoa, porque, como diz você no início, o antigo chefe foi embora. E a gente tem que identificar um líder e acaba perdendo um bom mão na massa, né? Um especialista muito bom, para acabar colocando um líder e erra. Essa é a pergunta. Eu diria o seguinte, se eu tiver muita pressa em buscar as pessoas, é sempre complicado. Mas eu iria no seguinte, um líder ele tem que ser bom de gente. Então eu preciso identificar aquele que eu consigo ter relacionamento, que eu consigo fazer com que a equipe confie pelo menos na conversa com ele. É lógico que é difícil a gente identificar se a longo prazo isso vai se manter. Mas se eu conseguir alguém que consegue se relacionar com as equipes e que me mostre pelo menos um passado, alguma coisa que me indique que ele tem capacidade, eu vou apostar muito mais naquele que tem capacidade de relacionamento. Na minha opinião, é o principal. O líder precisa saber se relacionar com as pessoas. Né, Tânia? Não sei se você concorda comigo. Total, total, Cláudio. O relacionamento é primordial, né? Legal. Exatamente. Exatamente. Porque já aconteceu casos assim, né? Quando você promoveu o rapaz ao líder, né? A pessoa ao líder, ela estava aqui, né? Depois ela foi diminuindo a régua. Né? Então, alguma coisa no meio do caminho aconteceu, que talvez seja tudo isso que foi dito na discussão aí, né? Ele não foi motivado, ele não foi incentivado, você não acompanhou, não delegou da forma correta, talvez seja isso, né? Mas é uma frequência você promover e perder. É verdade. Né? Não reter esse talento, vamos dizer. Tá certo. É comum mesmo, viu? Em relação à questão de relacionamento interpessoal, próximo webinar nosso, provavelmente início de março, né, Tânia? Isso. Tá? Início de março a gente deve fazer um webinar sobre relacionamento interpessoal. Então já fica o convite, vocês provavelmente vão receber o convite por e-mail. Quem puder participar, é um prazer para a gente. Tá? Este ano, também é importante eu comentar, nós estamos endereçando vários assuntos sobre liderança. O ano todo deve ter acho que uns 8 webinars, começando com este, sobre liderança. Só que agora esse foi bem mais genérico, depois a gente vai entrar no relacionamento interpessoal, depois a gente vai falar sobre feedback, a gente vai falar sobre análise de desempenho. Então tem uma série de assuntos que a gente já preparou e que a gente vai falando ao longo do ano. A gente espera que seja útil aí para as pessoas, para que a gente possa também integrar aí as pessoas da área de gestão de recursos humanos. Tá? Então, eu diria que é basicamente isso hoje. Se alguém tiver mais alguma coisa para comentar, por favor, fique à vontade. Tá? Caso não, a gente vai estar encerrando. Tânia, se você tiver mais alguma coisa para comentar, por favor. Não, realmente foi muito bom esse momento aqui. Bastante participação, né, Cláudio? Facilita o nosso trabalho, inclusive, né? Com certeza. Também eu vou até fazer meia-culpa aqui. A gente está com esse sistema, ele é novo, a gente não conhecia esse sistema, a gente está começando a usar para o webinar, a gente usava um outro sistema, quem participou já conheceu um outro sistema que a gente utilizava. Esse é novidade, tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona, a gente já identificou isso, mas
Tinha algumas pesquisas, outras coisas que a gente ia fazer, infelizmente não rolou ao vivo aqui, na hora de fazer a coisa não funcionou exatamente. Mas espero que tenha sido útil para vocês, tá? Eu agradeço aí, desejo aí um ótimo final de dia, início de tarde, tá? Desejo aí sucesso para todos aí. Obrigado, pessoal, foi um prazer imenso estar com vocês, tá? Um bom dia. Bom dia, até mais. Tchau, tchau, gente.